Olá, nós somos alunos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Viçosa. Apresentaremos um trabalho de Fenômeno de Transporte 2, Transferência de Calor, cujo professor é o Antônio Marcos de Oliveira Siqueira. O presente trabalho visa descobrir a distribuição de temperaturas durante o aquecimento unidimensional de uma batata inglesa e comparar os resultados experimentais obtidos com os resultados teóricos, que foram obtidos através da equação de diferenças finitas em regime transiente. Para realizar o experimento, utilizou-se uma batata inglesa cortada na forma de paralelepípedo nas seguintes dimensões: 3 cm de comprimento, 3 cm de largura e 3,5 cm de altura. Para proporcionarmos uma transferência de calor unidimensional, recobriu-se todo o alimento com isopor, deixando somente a base em contato com a fonte de calor. A batata foi posta em água fervendo a 98 graus Celsius e mediu-se a temperatura de 30 em 30 segundos, com o auxílio de um termômetro. Esse experimento foi realizado em 7 alturas diferentes, espaçadas de meio centímetro cada uma, gerando assim uma malha para ser trabalhada no método teórico aproximado. Visto que o objetivo do ensaio é validar a utilização do método de diferenças finitas para a determinação da distribuição de temperatura ao longo do aquecimento da batata, é necessário enumerar algumas hipóteses que auxiliem na construção de equações que descrevam o experimento em questão. Um ponto a ser levantado é que a base da batata sempre está em contato com a água à temperatura de ebulição. Automaticamente, a temperatura da base sempre será igual a 98 graus Celsius ao longo de todo o experimento. Outro ponto a ser levantado é que as paredes laterais e superior estão revestidas por isopor. Automaticamente, por isolamento, sabemos que a transferência de calor será unidimensional ao longo do eixo Z e pode-se desprezar convecção e radiação no nosso experimento. Outro ponto que pode ser levantado também é que as propriedades da batata permanecem constantes ao longo de todo o experimento. Para encontrar a distribuição de temperatura na batata durante o cozimento, poderíamos inicialmente resolver a equação do calor na sua forma unidimensional, o que forneceria uma solução analítica para o problema. Entretanto, isso não é trivial, visto que se trata de uma equação diferencial parcial. Para contornar essa dificuldade, podemos utilizar métodos numéricos, como o método de diferenças finitas na forma explícita, que fornece uma solução aproximada para o nosso problema. Nesse método, é importante ressaltar que existe um critério de estabilidade, que o número de Fourier precisa ser necessariamente menor do que meio para o caso unidimensional para que a sua solução tenha convergência. É importante notar também que esse método tem como necessidade somente a distribuição de temperaturas no tempo anterior e as propriedades da batata na forma do parâmetro alfa para que seja calculada a distribuição de temperatura no próximo tempo. Para simular a variação de temperatura na batata, utilizou-se o software Microsoft Excel, no qual são aplicados macros para resolver a equação de transferência de calor por diferenças finitas para cada ponto da batata em cada intervalo de tempo. Todos os cálculos são realizados a partir da distribuição de temperatura encontrada experimentalmente para 5 minutos de cozimento, simulando as temperaturas a partir desse tempo. Um exemplo de tratamento de dado feito pela planilha seria prever qual a distribuição de temperatura dado o tempo de cozimento, como por exemplo, em 8 minutos de cozimento, eu teria essa distribuição de temperatura no interior da batata. Outra forma de cálculo seria, a partir de uma temperatura desejada, prever qual o tempo mínimo de cozimento para atingi-la, como por exemplo, 40 graus seriam atingidos após 10 minutos de cozimento. Além disso, a planilha traz um recurso gráfico que mostra a distribuição de temperatura no interior da batata em função do tempo. A partir dos dados experimentais obtidos com auxílio de software, nota-se que alguns pontos apresentaram desvio de 10% quando comparados com os valores experimentais. A simplicidade do experimento atrelado às certezas dos equipamentos podem justificar esse valor. Portanto, pode-se verificar que os resultados obtidos no trabalho foram satisfatórios e é possível validar o método de diferenças finitas para a distribuição de temperaturas no aquecimento da batata.